Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre cada um neste momento, quando nos reunimos para o nosso culto em seu lar. Que o Santo Espírito de Deus esteja também neste momento sobre nós aqui, que dirigimos esse culto, que levamos a Tua Palavra e que conduzimos a Tua Igreja na palavra, na adoração. Que neste momento Deus possa abençoar-nos de uma maneira muito especial a todos nós. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, entramos em Tua presença, Senhor, para ter um momento de paz, de adoração, de santificação, de fortalecimento. Que o Senhor venha ao nosso encontro neste momento. Que o Senhor aceite o nosso culto, a nossa adoração. Que o Teu Santo Espírito esteja retirando de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Mas dá-nos a Tua paz. Como diz a Tua palavra, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa inundar as nossas almas, os nossos corações. Assim pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco neste momento, que o Teu Santo Espírito tranquilize os corações das famílias, do Teu povo espalhado no Brasil e no mundo. Guarda-nos, ó Deus, porque em Ti confiamos as nossas vidas. Assim pedimos que o Senhor esteja conosco. Guarda a nossa nação, Senhor, abençoa o nosso Brasil, protege, Senhor Deus, de tudo aquilo que Satanás tem lançado em muitas nações, que tem tirado a paz, que tem também tentado destruir a fé daqueles que invocam o Teu nome. Oh Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa nação e abençoa o nosso governo, Senhor, que está à frente da nação, para que o Senhor o proteja e dê também a ele as condições de continuar e de abençoar o nosso Brasil, em nome de Jesus. Assim oramos, pedindo a Tua presença conosco. Amém. E graças a Deus. Amados, iniciaremos neste momento o nosso culto em seu lar, cantando um hino do nosso Inário Cantor Cristão, de número 443, que diz: Eis os milhões. Então, cantaremos. Irá
que o nosso Deus aceita o nosso louvor, o nosso cântico, que cantamos tão somente para o louvor da sua glória. Nós queremos agradecer, queridos, a você que está aí neste momento, juntos e distante ao mesmo tempo, né? Juntos no mesmo objetivo, no mesmo propósito, também aqui através, né, da internet, podemos nos juntar à nossa voz, cantar louvor ao nosso Deus, meditar na palavra e também buscar para nós o que Deus tem como instrução para que tenhamos mais sucesso, se é que podemos falar assim, na vida cristã, podermos comunicar com Deus, poder ouvir a sua palavra, colocar também diante dele as nossas orações e receber também a sua resposta, a resposta que todos nós buscamos em nome de Jesus, que nós queremos. É um grande desejo nosso de sermos ouvidos por Deus. E esse é o nosso propósito, é o nosso culto que fazemos neste momento. Embora não estejamos na igreja, lá no nosso templo, mas estamos num templo sagrado que é a nossa casa, o nosso lar. Que Deus assim nos abençoe. E também queremos agradecer os irmãos por aqueles que têm contribuído financeiramente para com a igreja, têm entregado o seu dízimo, a sua oferta, têm também entregado mantimento. Hoje mesmo, ou foi ontem, não estou nem lembrado aqui, parece que o tempo ou está passando rápido demais ou não está passando. Um irmão lá da igreja me comunicou que fez um depósito para compra de mantimento para ajudar os nossos irmãos, aqueles mais necessitados. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Então assim fica também o nosso desafio, o nosso apelo, mas sobretudo o desejo de estarmos juntos. Oremos uns pelos outros, pelas nossas famílias aí da igreja. Ore por mim também, pela pastora, pela nossa vida, né, por esses momentos que nós passamos, que também não são fáceis, né? E a gente, por mais que queremos fazer o melhor, a gente acaba atrapalhando, né? Não fazendo tudo como se propõe em nossos corações. Mas que Deus nos ajude a vencer barreiras, né? A vencer esses desafios. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1 João, capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia. É um texto muito bonito, muito interessante, conhecido, né? E geralmente eu tenho procurado textos mais simples, né, para a gente ter a nossa meditação aqui nesses dias de confinamento. 1 João 5, a partir do versículo 13. João, escrevendo para a sua igreja daquele momento, ele diz assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Este é o texto base para a nossa meditação nesta noite. Esse texto é uma pergunta. Eu gosto sempre de ter um tema que também inicia com uma pergunta. E qual é o nosso tema ou a nossa pergunta? Como obter sucesso na oração? Sabemos que essa palavra oração, ela existe, parece que desde o tempo de Enoque ou de Enos, né? Lá no iniciozinho
da história da salvação, né? Quando ele invocou o Senhor pedindo na presença de Deus, colocando a sua vida diante de Deus, né? Ele disse que foi o primeiro a invocar o nome do Senhor, né? Enoque. Então essas pessoas, né, de lá nos ensinou, né, ou nos ensinaram a orar, a apresentar diante de Deus as nossas vidas, as nossas orações, os nossos pedidos, colocar a nossa família, os nossos negócios, né? E todo aquele que ora, ora no sentido de falar com Deus, no sentido de nos relacionarmos bem com o nosso Deus e também de obtermos algo, né, para nós. Nós oramos pedindo a Deus a sua bênção, né? Tem um provérbio baiano que diz que quem não chora não mama, né? Quem não ora também não tem resposta. Quem mais ora, mais tem resposta. Quem mais ora tem poder. Quem menos ora, menos resposta tem, menos poder tem. E então a Bíblia, ela nos apresenta condições básicas para sermos bem-sucedidos na oração, sabendo que a oração é um diálogo com Deus, sabendo que a oração é um momento oportuno que temos para falar com Deus. Então, na linguagem comum, aí nós não podemos queimar cartucho, não podemos perder tempo, nós temos que aproveitar o máximo quando estivermos na presença de Deus. Então, é isso que a Bíblia nos ensina. Vejamos que, eu falei agora há pouco, que a oração, ela sempre foi alvos nos ensinamentos bíblicos, e eu diria tanto no Antigo Testamento, bem como também no Novo Testamento. Porém, a oração, ela é muito pouco praticada no contexto cristão, na igreja cristã. Por mais alguns movimentos religiosos, né, cristãos se dedicam mais, entretanto, de acordo com a palavra de Jesus, nós estamos em déficit com a questão da oração. Eu digo também que além de não praticarmos, né, de acordo com esse contexto que nós conhecemos, como também os princípios que norteiam essas bênçãos em nossas vidas, que é a oração, nem sempre são observadas, né? Nós observamos lá em nossa igreja que quando é culto de oração, nunca vai muita gente, não, sempre tem pouca gente no culto de oração. Aí, às vezes pergunta, meu Deus, é porque o povo não precisa de oração? É que o povo não está acostumado a orar? Ou que o povo não crê muito? Mas, irmãos, nesse momento em que vivemos de confinamento, de incerteza, de insegurança, de medo, de contaminação por peste perniciosa que campeia por aí, então, nós precisamos orar, né, confiar em Deus, abrir o nosso coração para Deus, derramar diante dele, né, as nossas preces, né, os nossos anseios, né? Pedro diz, lançar sobre ele os nossos anseios, a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, qual deve ser a nossa atitude para que nossas orações sejam atendidas? Porque todo aquele que ora, ora no sentido, no propósito de obter uma resposta de Deus. Então, assim nós devemos orar. Primeiro, toda vez que nós formos orar, devemos orar segundo a vontade de Deus, né? Porque às vezes nós temos as nossas vontades, os nossos desejos, nossos sonhos, nossos projetos, né? E na nossa visão de seres humanos, de homens, de mulheres, de pessoas que estão sempre na carência, qual é o nosso pensamento? É que Deus nos atende em tudo aquilo, porque aquilo que nós colocamos é aquilo que achamos que é o melhor para nós, né? Mas a
palavra nos ensina a orar segundo a vontade de Deus, a colocar os nossos pedidos, as nossas necessidades segundo a vontade do Senhor. Assim o salmista, lá no Salmo 37, verso 4, ele diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar a Deus. Como nós devemos fazer isto? Vejamos que a tradução bíblica na linguagem de hoje, esse mesmo versículo diz assim: que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Então, eu estou feliz com Deus, do jeito que eu vivo, como vivemos, e Deus vai nos acrescentar aquilo que necessitamos, aquilo que é importante para nós, aquilo que não é ruim, que não vai fazer mal para o próximo, mas que vai fazer o bem de modo geral. Então Deus sempre atenderá os pedidos que seja de acordo com os seus princípios, com a sua vontade, com aquilo que Ele coloca diante de nós como bom, tá? Isto, irmãos, é que agrada o seu coração, que agrada o coração de Deus. Esse, vamos dizer assim, é o princípio número 1, quando nós oramos e colocamos aquilo que agrada a Deus, né? Eu quero ser abençoado para ser um abençoador. Isso é muito importante. Como diz a palavra, né? Que a sua felicidade esteja no Senhor, esteja em Deus. Né? A palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Segundo, se o primeiro ponto é segundo a vontade de Deus, o nosso segundo ponto nos leva a refletir sobre no nome de Jesus. Esta é a fórmula neotestamentária de alcançarmos as bênçãos de Deus para nossas vidas, é no nome de Jesus. No Evangelho de João 16, 23 a 24, diz assim: naquele dia, Jesus falando, naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, como é que nós devemos orar a Deus? Como é que nós devemos colocar os nossos pedidos diante de Deus? É em nome de Jesus. Ele é a chave que abre a porta dos céus. Ele é a porta dos céus. Ele diz: eu sou a porta e todo aquele que entrar por mim achará pastagem. Eu sou a porta das ovelhas. Ele também diz que é o caminho que nos leva a Deus, a fonte de toda a bênção. Então, nós devemos orar em nome de Jesus. E diz mais ainda João 14, os versos 13 a 14, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, em Jesus. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então nós temos aqui um ponto muito esclarecedor para quando nós formos orar, que devemos orar em nome de Jesus. Aqui Jesus, queridos, deixa claro acerca da nossa necessidade de pedirmos para que recebamos algo dos céus. Então, nós temos aqui uma boa diretriz para não perder tempo, para não queimar cartucho quando nós aí estivermos orando. Em nome de Jesus, ok? Terceiro,
Importante pensar nisso, tá? Primeiro, segundo a vontade de Deus. Segundo, no nome de Jesus. E terceiro, escreve isso aí. Tudo para a glória de Deus. Nada para a nossa própria glória, ou para a nossa vanglória, ou para nos vangloriar, mas para a glória de Deus. Para que Deus seja glorificado através daquilo que nós recebemos. O apóstolo Tiago, escrevendo lá na sua carta universal, capítulo 4, os versos de 2 a 3, diz assim, o apóstolo Tiago: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Misericórdia. Então, tudo para a glória de Deus. Pedidos feitos com motivações erradas, queridos. Esses pedidos não vão funcionar. Não funcionam. Diz o ditado popular lá da minha terra, que Deus não dá asas à cobra. Eu não sei porquê, mas parece que a bichinha não é boa e não vai fazer o bem para ninguém. Pelo menos no pensamento do homem simples da zona rural. Hoje já mudou mais o pensamento em relação às cobras. Hoje nós entendemos que as cobras lá do mato é menos perigosa do que as cobras dos grandes centros, das cidades. Isso aí, essas são terríveis. Entretanto, Deus não atende ao homem, à mulher, às pessoas invejosas. O cobiçoso e esbanjador, e também aquele que vive somente em busca dos prazeres sensoriais, dos prazeres da carne. Deus não tem prazer nisto. Deus não vai te dar uma dose de veneno para você se suicidar, para você morrer. Deus não quer que você vá para o inferno. Deus enviou seu Filho Jesus porque Ele te amou de tal maneira. Então Deus quer nos abençoar, quer que sejamos fortalecidos. E Ele quer atender as nossas orações. E para isso a palavra nos orienta que isto deve ser para a glória de Deus. Em Romanos 14, 23, o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, ele diz assim, nos diz que tudo o que fizermos sem fé é pecado. E o pecado nos afasta de Deus. E ficamos sem resposta e logo também longe de suas preciosas promessas. Então, olha, aqui sem fé, ou não usarmos a nossa vida, os nossos pedidos, as nossas orações sem fé, nós pecamos. Então precisamos ter fé. O autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Assim, meus amados, só existem dois caminhos para o sucesso. Isto é, crer sem duvidar e receber o cumprimento do que foi prometido pelo Pai. Deus nos promete as bênçãos e nós não devemos duvidar. E quando nós recebemos, devemos compartilhar, testemunhar, fazer o bem para nós, para a nossa família, mas que isto também possa abençoar a tantos outros que oram. E muitas vezes Deus nos usa como resposta de oração para tantos quantos necessitam
de uma bênção de Deus. Às vezes eu oro a Deus pedindo pão para os meus filhos, e Deus toca no coração, no seu coração, vai lá, leva uma cesta básica naquela casa, naquele lugar. Se você não tem ou não teve essa revelação, leva lá na igreja do Senhor Jesus, e eu vou dar glória a Deus. Deus será glorificado pelas bênçãos que você me proporcionou. Entende, amados? Mas nós não vamos nos alongar muito. Quarto e último ponto: como obter sucesso na oração. Vamos repetir aqui, como eu faço sempre. Primeiro, fazer segundo a vontade de Deus. Segundo, fazer tudo no nome de Jesus. Terceiro, fazer tudo para a glória de Deus. E por último, guardar os seus mandamentos. Isto é tão importante quanto a resposta que nós queremos nas nossas orações. 1 João 3,22 diz assim: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Será que estamos fazendo diante de Deus o que é agradável a Deus? Meus irmãos, todos nós muitas vezes pecamos, falhamos, mas se nós reconhecemos isto, que nós pecamos, então pedimos perdão a Deus, né? Se você está magoando o seu irmão, peça perdão, né? Eu peco muito aqui na minha casa, eu peço perdão para minha esposa, não sei como ela já tem ouvido tanto isto, né? Mas eu faço isso de coração e de verdade, né? E no nosso ímpeto de ser humano, de problemas, de dificuldades, de angústia, de revolta e tantas coisas, a gente peca mesmo, né? E às vezes nós não observamos direitinho os mandamentos. No Evangelho de João 15, verso 7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se nós permanecermos nele e se as palavras dele, do Senhor Jesus, permanecer em nós. Assim, amados, as condições para obter resposta nas orações são guardar os seus mandamentos. Isso é importante, né? Guardar os mandamentos que Deus deu para nós. No Antigo Testamento, a lei, através de Moisés. No Novo Testamento, a graça, que é um mandamento fantástico, maravilhoso, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que ali resume a lei e os profetas. João 15, 7. Vejamos que se Jesus nos ensina, aqui o que João aqui relata, 15:7, né, que as palavras dele precisam permanecer em nós, essas palavras vão nos nortear, vão nos direcionar em direção à fonte de toda a bênção, em direção ao sucesso que buscamos em nossas orações. E a gente precisa disto. E concluindo aqui a nossa ministração. Observe, amados, a expressão de Jesus em 1 João 5, verso 15. Obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha, obtemos os pedidos que lhe temos feito. Diz um certo teólogo que as petições, né, que as nossas petições, conforme as condições que Deus nos dá, ou que Deus nos revela através
desses versículos aqui que trouxemos como resposta de Deus, como orientação, que os resultados das nossas orações serão positivos. Os resultados dessa concessão são percebidos também no nosso dia a dia, no presente e no futuro, quando nós observamos. E fechando aqui a nossa ministração, com o início de tudo lá, que é o tema, pergunta: como obter sucesso na oração? Fala comigo. Orar segundo a vontade de Deus, orar no nome de Jesus, fazer tudo para a glória de Deus e guardar os seus mandamentos. Aqui está a receita para esta noite, que é a noite de sexta-feira, é o nosso culto de oração, a noite de oração. E não esqueça de apresentar aqui o seu pastor Renan, a pastora Miriam, meu filho, os nossos irmãos, os necessitados. Irmãos, não deixe de orar pela nossa nação. Ore pela nossa nação. Queremos um Brasil liberto. Ore pela nossa nação. Vamos orar? Santo Deus e Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é pura, é fiel, é verdadeira. Obrigado pela Tua palavra, que ela é tudo para nós. E nós a buscamos, resposta às nossas orações, porque as Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. A Tua palavra é fiel e verdadeira, porque o Senhor Jesus é a verdade, porque o Senhor é amor, porque o Senhor sente bem, sente prazer, sente alegria em nos dar, em nos abençoar. E nós sentimos felizes quando somos atendidos em nossas necessidades. Oh Deus, que a nossa necessidade e a Tua vontade de abençoar, que possa juntar nesta noite e possa se tornar real em nossas vidas, sobre tudo o que nós temos colocado diante do Senhor, e tudo que colocamos agora, e tudo que vamos colocar. Eu te peço, Pai, pela minha vida, pelo meu ministério pastoral. Tu sabes, ó Deus, o quanto sou um homem fraco, sou falho, sou frágil, quanto eu preciso da Tua misericórdia. Tu conheces as minhas fragilidades, o meu pecado. Eu te peço pela Tua serva, a pastora Miriam, que é minha esposa, que também tem as suas fragilidades, mas que isto não venha nos impedir de continuar juntos, no mesmo propósito, no mesmo ideal. Dá-nos força, abençoa as nossas vidas, Senhor, o nosso ministério. Dê saúde à Tua serva, restaure-lhe a saúde, retire a dor, o medo, os anseios, também da minha vida. Da mesma forma eu coloco cada irmão diante do Senhor, cada membro da Tua igreja, membro desta família que nós falamos tanto, a família central de Praia Grande, as necessidades físicas, de mantimento, de recurso, saúde física, financeira, emocional, os lares, aqueles irmãos que têm empresa em nossa igreja, que estão passando pelo fio da espada com tanta dificuldade, tanta responsabilidade, tendo títulos protestados, nome sujando, por causa de problemas externos, problemas que não foram nós que criamos. Deus,
Visita o teu povo neste momento, Pai, com a tua bênção. Abra o teu bom tesouro, os céus. Libera a tua graça sobre nós. Abençoa o nosso irmão pastor Adolfo, com o nosso ministério e nossa igreja, de orar com os nossos empresários, com os irmãos que têm empresa, que são funcionários, olhais, que são profissionais liberais de nossa igreja, que depende do teu dia a dia, do trabalho do dia a dia para sobreviver, que junto com o pastor Adolfo, a irmã Deis, e os nossos irmãos, Márcia, Eudes, Rita, Paulo e outros mais, Mateus, Giovanni, são outros mais, Senhor. Dê sabedoria, dê vitórias. Abençoa também o nosso irmão Mateus com o Ministério dos Jovens, juntamente com a Gabriela, que eles possam ter sabedoria dos altos céus. E eles criaram uma página da nossa igreja no Facebook, onde também, através dela, que possamos atender tanto os nossos irmãos, quanto irmãos de outros ministérios, ou mesmo o povo de modo geral, que são chamados de imagem à semelhança de Deus. Que sejamos, Pai, mais justos, que estejamos mais juntos, que nos unimos mais em prol da Tua Palavra e do ministério cristão do amor. Fica conosco, Pai. Livra o Teu povo, Senhor, de ser infectado com vírus com Covid-19. Mas não só esse que mata. Tem outros que estão matando avassaladoramente, como a dengue, a tuberculose, a hepatite, a criminalidade, a maldade das pessoas, a fofoca. Deus, livra-nos. Cura o teu povo, Senhor. Cura a igreja, Senhor. Cura a nossa nação, que é a maior enfermidade da nossa nação é a ansiedade, é o anseio, é o medo. Dê libertação à nossa nação, dê libertação ao nosso povo, Senhor, e seja com aqueles que perderam seus entes queridos em todas as circunstâncias, por todos os meios que o diabo tem usado para ceifar vidas. Que o teu Santo Espírito Consolador console os corações dos pais, das mães, dos filhos, dos irmãos, dos amigos que têm perdido seus entes queridos, que têm perdido pessoas amadas. Eu te peço por eles e por nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, que Deus nos abençoe grandemente. Que o Senhor possa fortalecer a sua vida. Ore uns pelos outros. Ore pela nossa igreja. Ore pela nossa nação. E ore por nós, aqui, que necessitamos muito do apoio, da oração dos irmãos, do amor dos irmãos. Amém? E nesse momento, a pastora vai transmitir aqui a sua saudação. Uma boa noite a todos, um bom descanso, fiquem na paz, fiquem com Deus. Nosso beijo. Glória a Deus. Aqui também está o nosso beijo, está também o nosso aperto de mão e o nosso abraço bem apertado e carinhoso para você. Agora, olha para a pessoa que está do seu lado e fala comigo assim: que a bondade infinita do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai eterno, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém e graças a Deus. E que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Amém?